Bom, pessoal, estou de volta agora para a gente fechar esse ciclo falando sobre o percurso 12, Economia Europeia. Por gentileza, livros abertos na página 104, tá bom? E vamos falar um pouquinho do que a União Europeia representa e citar os principais países membros da União Europeia, para depois entrarmos no assunto que nós vamos chamar de a outra Europa, ok? Finalizando essa revisão, vejamos. Página 104, a economia europeia, tá bom? Percurso 12. União Europeia, poderoso bloco econômico. Acompanhe comigo a leitura desse trecho aqui, vamos ver o que é mais importante. Bem, com cerca de 500 milhões de habitantes, dos quais uma parcela significativa tem alta renda mensal, a União Europeia dispõe de um mercado interno numeroso e com grande poder aquisitivo, o que influencia diretamente os rumos da economia europeia e mundial. Né? Então, o que a gente pode tirar desse contexto aí? Os aproximadamente 500 milhões de habitantes da União Europeia, boa parte deles desfrutam de um elevadíssimo padrão de vida. Isso graças aos avanços econômicos e sociais que foram, vamos colocar assim, que ocorreram graças à criação desse bloco econômico e graças principalmente ao processo histórico de formação dessas nações. Não é isso? Bom, ainda nessa página, segundo parágrafo. Em 2009, o PIB europeu, incluindo o da Rússia e excluído o da Turquia, foi de 18,9 trilhões de dólares. Os 27 países da União Europeia foram responsáveis por 86,7% desse total, 16 trilhões de dólares, e no mesmo ano por 28% do PIB mundial, 58,2 trilhões de dólares, seguidos pelos Estados Unidos com 24,3%. Bom, se o objetivo da criação da União Europeia era fortalecer as economias dos países membros, para que eles pudessem disputar o mercado internacional com os Estados Unidos, vejam só o dado que nós lemos aqui. O PIB, olha só, o PIB da União Europeia representou 28% do PIB mundial. 28%. Enquanto os Estados Unidos, 24,3%. A União Europeia superou os Estados Unidos já em 2009. Então, quer dizer, deu certo, não é isso? Bem, o que é interessante a gente estar comparando? Vejam só, enquanto a gente vê esses 28% da União Europeia, 24,3% dos Estados Unidos, o Brasil 2,7% do PIB mundial. Claro, nós temos outra realidade, vivemos outra situação, mas só em termos de comparação para a gente ver o quanto a economia da União Europeia é grandiosa, né? E até mesmo observarmos o tamanho da economia dos Estados Unidos e fazermos essa comparação. Bom, é interessante observar que o comércio externo da União Europeia cresceu muito, fortalecendo economicamente os países membros. Mas vale lembrar que, diante de todo esse crescimento econômico, de toda essa pujança econômica, não há uma homogeneidade entre as economias dos países membros. Pelo contrário, existem grandes diferenças entre os países membros da União Europeia e os países da chamada outra Europa, que são países que são extremamente influenciados pelas decisões tomadas pelos países formadores da União Europeia, principalmente os grandes líderes do centro da União Europeia, mas esses países não fazem parte do bloco econômico, são altamente influenciados, né? Bom, mas vamos falar deles daqui a pouquinho. Então, existe uma relação centro-periferia dentro da União Europeia. Os países centrais são aqueles que têm um poder de produção muito maior do que a grande maioria dos países. São 27 países membros, mas nem todos têm a mesma capacidade de produção, a mesma geração de riqueza. Vejam só, nós temos dois mapas aqui que mostram as rendas per capita, não é isso? Olha só, as rendas per capita ou rendas por pessoas, na verdade uma média simples, uma renda por cabeça e tal, uma média simples que não mostra a realidade social, mas mostra o crescimento econômico. Isso é verdade. Claro que o IDH nos mostra as características reais
e as condições reais das economias desses países e das sociedades também. Então, vejam só, no mapa da página 105, nós vamos observar que países como França, Espanha, Alemanha, Luxemburgo, Bélgica, Reino Unido, Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca, Áustria, Itália, Eslovênia, Grécia, são os países que dispõem de um nível socioeconômico muito maior do que os demais países que nós vamos estar citando aqui, por exemplo, como Estônia, Letônia, Lituânia, Rússia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Romênia, Moldávia, Belarus, Ucrânia, entenderam? Então esses países, existem grandes diferenças econômicas entre eles. E no mapa de baixo, que fala sobre a organização do espaço, a gente vê essa relação das regiões mais importantes. Uma região central, né? Uma região central e as demais regiões periféricas. O centro do espaço econômico e dinâmico, ou seja, onde mais se produz, está na cor rosa no mapa, aí você vê, o centro de maior produção econômica da União Europeia. No laranja mais claro aqui, uma periferia muito integrada ao centro, ou seja, países muito próximos do centro econômico da União Europeia, do coração econômico da União Europeia, tá? Próximos também do ponto de vista econômico, tá? Depois uma periferia dinamizada por deslocalizações e investimentos. Nós vemos aí países que recebem investimentos tanto do centro quanto de países dessa periferia mais próxima do centro, tá? E à medida que nós vamos nos afastando, a gente vai vendo que a representatividade desses países vai diminuindo diante da União Europeia, dentro da União Europeia. Então existem grandes disparidades econômicas entre os países membros da União Europeia. Quando nós estudamos a Europa de uma outra maneira, falamos das regiões de acordo com níveis de industrialização, a gente percebe que no continente europeu nós temos países altamente industrializados, países de fraca industrialização e aqueles de pouquíssima industrialização, né? E a gente percebe que há uma diferença gigantesca. A ponto da gente poder estar olhando aqui na página 106 um gráfico que mostra o rendimento médio mensal por pessoa em vários países da União Europeia e a gente vai perceber que existem disparidades realmente gigantescas. Porém, é interessante lembrar que esses países são países que apresentam um grau de desenvolvimento socioeconômico interessante, mesmo aqueles com um rendimento médio mensal mais baixo, tá? Por causa da qualidade de vida, por causa do bem-estar que muitos desses países apresentam com relação às suas sociedades. Então vejam só, Luxemburgo tem um rendimento médio mensal de 1.546 euros. Você desce na tabela Dinamarca, 1.208 euros. Vai lá embaixo, você percebe Romênia com 98 euros. Não é isso? Bulgária com 109 euros. Polônia com 208 euros. Então, países que têm dificuldades até na produção econômica, que ainda apresentam problemas seríssimos em suas estruturas de produção, mas que caminham rumo ao crescimento por fazerem parte de um bloco econômico extremamente importante que é a União Europeia. Então, aqui, a questão da pobreza, existe pobreza em todos os lugares do mundo, mas em alguns países europeus, a distribuição da renda ela é uma distribuição muito mais igualitária. Claro que existe concentração em tudo que é lugar, porém a concentração é muito menor nessas nações. Bom, aí vamos lá na página 108 e vamos simplesmente falar sobre as grandes potências econômicas da União Europeia. As grandes potências econômicas da União Europeia são, tá aqui no primeiro parágrafo, leia, sublinhe, tá? Alemanha, França, Reino Unido e Itália, tá? Vamos ver só esse primeiro parágrafo. Alemanha, França, Reino Unido e Itália são potências econômicas da União Europeia e também da Europa. Juntas representam 66% aproximadamente do PIB total da União Europeia e 54% do PIB europeu, incluindo o PIB da Rússia. Tá? Então a gente vai observar o seguinte: estes 4 países são os mais ricos e industrializados da Europa. A Alemanha, grande potência econômica do mundo, país que viabilizou a formação da União Europeia de fato, inclusive responsável pela união monetária do continente europeu, tá? Dos países membros do continente europeu.
Então a Alemanha ela tem um peso muito maior dentro da União Europeia. Em seguida vem a França, né? Alemanha e França, dois países altamente industrializados que têm buscado agora crescer no âmbito militar, com relação à supremacia, encarando de frente a supremacia que os Estados Unidos apresentam, não é isso? O Reino Unido, né, altamente industrializado, gente, o Reino Unido, porém o Reino Unido ele não faz parte da zona do euro, não adotou o euro como moeda, até mesmo por causa de uma rivalidade com relação à França e à Alemanha, mostrando na verdade ser um contrapeso do domínio franco-germânico, não é isso? França e Alemanha. Então a Inglaterra, o Reino Unido, ele entra nesse sentido aí como um contrapeso, né? A gente tem, por fim, a Itália, um país industrializado, um país moderno, porém um país que tem um número muito menor de empresas transnacionais multinacionais. Por quê? Devido aos baixos investimentos em tecnologias por parte principalmente do Estado. É importante ressaltar que houve um processo de modernização da economia europeia, da economia italiana, principalmente nas regiões mais ao sul da Itália, porque tradicionalmente a Itália é dividida assim: o norte da Itália é muito mais desenvolvido economicamente e o sul menos. A região sul da Itália é onde desenvolvem-se as atividades agropecuárias, tá? Principalmente hoje, graças aos investimentos do capital privado italiano, empresas privadas, o sul tem se modernizado. Porém, os baixos investimentos, principalmente por parte do Estado, com relação a possibilitar o crescimento de empresas no capital privado, né, fez com que as multinacionais italianas se tornassem em número bem menores do que a dos demais países centrais citados anteriormente. Pessoal, nós temos que falar agora da outra Europa, né, que seriam os países que fazem parte do continente europeu, mas não integram a União Europeia. Na nossa avaliação aí, no nono ano, esse conteúdo não será cobrado, e estarei preparando um esquema para vocês falando dessa outra Europa, que o nosso livro, ele trata Noruega, Islândia, Suíça, Turquia, Geórgia, como países que formam essa outra Europa, tá? Uma Europa que, mesmo não sendo parte da União Europeia, é extremamente ligada, né, às questões econômicas levantadas pelo processo de formação da União Europeia. São países influenciados economicamente pelos membros da União Europeia, principalmente pelos países centrais. Ok? Pessoal, espero que vocês façam uma boa avaliação. Espero que tenham lido o texto, que tenham estudado, e que as nossas revisões elas sirvam para que vocês tenham elas como apenas um lembretezinho no final do processo de estudo de vocês, tá bom? Me desculpem pela qualidade das imagens, mas é o que eu estou dizendo para vocês, é uma coisa muito caseira, é simples. Prometo para vocês que em breve vou ver se consigo organizar um estúdiozinho, uma coisa com iluminação bacana para melhorar as imagens aqui em casa. Mas a princípio a ideia é fazer com que vocês estejam comigo, dando uma folhada no livro, tá? Para a gente melhorar um pouquinho aí essa forma de estar estudando a geografia. Um abraço para vocês, leiam, estudem, e que o senso crítico de vocês seja melhorado a cada dia, né? Leia bons livros, veja os noticiários, não acreditem em tudo que ouçam, tá? Leiam, estudem primeiro, porque nós temos que formar a nossa própria opinião, nós temos que ter um senso crítico e não apenas reproduzir ideias. Um abraço para vocês, tá? E a gente se vê no próximo Estudando Juntos.